E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Eu vim aqui dar a resposta à questão desafio que eu lancei lá na minha fanpage, no meu blog, no meu Twitter, lá no grupo também de discussões que eu criei no Facebook. Muitas pessoas ficaram com dúvidas com relação à resposta que eu postei lá. E aí, então, resolvi gravar esse vídeo para explicar com mais devagar a resposta daquela questão desafio. Olha, já adianto uma coisa. O cenário que eu pensei foi a prova oral, ou até mesmo, aí sim, feita de outra forma, a pergunta formulada de outra maneira, até mesmo poderia ser tema de uma questão subjetiva, uma questão discursiva. Então, eu cobrei dos meus alunos apenas assim, a linha de raciocínio, certo? Não cobrei respostas extremamente elaboradas. Beleza? Antes de analisar a resposta, custa nada lembrar a perguntinha, né? Olha só. Imagine se você sentado na prova oral de procurador do Distrito Federal, concurso realizado em 2013 pela Banca CESP. Imagine se você, olha aqui, você estava já próximo, muito próximo da linha de chegada. No seu caminho está apenas o examinador tributário. Ele olha para você, pequena panda, e vira assim, forma uma nota e pergunta para você: candidato, na pessoa do procurador do Distrito Federal, funcionando no processo, quais argumentos você utilizaria para defender a constitucionalidade norma distrital que concedeu o benefício fiscal sem convênio do CONFAZ, lá para o ICMS, para fazer com que não exigisse o imposto, qual é o imposto do ICMS, quando a venda de mercadorias fosse feita a templos de qualquer culto sediado em seu território. Tem algumas pegadinhas aqui, tá ok? Primeira pegadinha, você não pode confundir imunidade com isenção. E muito menos falar que se aplica aqui a imunidade prevista lá na Constituição, no artigo 150, inciso 6, tá ok? Aquela imunidade lá, de templo de qualquer culto, para apenas quando o templo, a igreja, figurar como contribuinte direto. Ou seja, na relação obrigacional tributária, é ela que pratica o fato gerador. Você sabe que o aspecto material, dois aspectos materiais, este aqui que nos diz respeito, circular a mercadoria do ICMS, tem como o sujeito passivo aquele que promove a circulação de mercadoria. Ou seja, quem é o contribuinte do ICMS? Quem que pratica o fato gerador do ICMS? O ICMS, falando apenas do aspecto material, circular mercadorias. Quem é? É aquele que promove a circulação jurídica da mercadoria, ok? O vendedor, de forma bem clara, é o vendedor, é o cara que vende a você, é o comerciante normalmente, é este o contribuinte do ICMS. Então, meus amigos, aquela imunidade lá prevista na Constituição é apenas com relação a quando for contribuinte direto, quando praticar o fato gerador, os templos de qualquer culto. E aí, e mesmo se você entrar nessa discussão, você tem que lembrar que na Constituição fala apenas de patrimônio, renda e serviço. E, em tese, numa primeira análise perfunctória, você então não poderia enquadrar aqui o ICMS. E aí você, candidato, deveria lembrar ao seu examinador que a jurisprudência do Supremo entende aplicável aquelas imunidades a todos os impostos. Tá bom? Numa interpretação literal, você excluiria o ICMS, excluiria o IOF, mas o Supremo entende aquelas imunidades aplicáveis a todos os impostos. Mas esse é o caminho errado. Você só falaria isso se fosse para negar. Olha,
Examinador, esse caso aqui que está me trazendo não é o caso da imunidade prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha B, se eu não me engano. Não é esse. Porque aqui, olha a questão de novo, é quando a venda de mercadoria é feita a templos de qualquer culto. Dito de outra forma, imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui um vendedor qualquer e ele promove a circulação jurídica de mercadoria a um templo. Perceba que o contribuinte não é o templo. O contribuinte é o vendedor. E aquela imunidade do 156b é para apenas quando o templo promover a circulação da mercadoria. O que não é o caso agora. Beleza? Então, a minha dúvida é, eu tenho uma lei do Distrito Federal que concede um benefício fiscal para quando a venda de uma mercadoria for feita a um templo. Beleza? É para essa situação aqui, situação A, e não para a situação B. Lembrando, então, que não estamos falando da imunidade prevista lá no texto constitucional. Então, de cara, se você quiser mandar bem, você até poderia citar da imunidade, mas apenas para negar a sua aplicação à hipótese em tela. Fechou aqui? Aí você começa. Então tá. Estamos falando de quê? Benefício fiscal, convênio do Confaz. Aí você tem que melhorar um pouquinho ainda a sua resposta. Aí você vai falar, então tá. O assunto não é imunidade, o assunto é isenção. O assunto, então, é isenção de ICMS para quando uma mercadoria for vendida a um templo de qualquer culto. E aí você vai lembrar de 2 artigos. Pelo menos 2 artigos. Você vai lembrar do 150, parágrafo 6º da Constituição, que pede lei específica. E você vai lembrar do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que diz que os benefícios fiscais do ICMS deverão ser concedidos na forma de lei complementar. Não tivemos ainda a lei complementar para regulamentar este assunto pós-Constituição de 88. Daí utilizarmos, o Supremo utiliza a Lei Complementar 24 de 1975, que manda ter convênio do Confaz, reunião de todos os representantes dos estados, presididos pelo representante do governo federal, e esse tipo de benefício fiscal deverá ser concedido por unanimidade dos lá presentes. Então você tem que falar, olha, o tema aqui é isenção, precisa de lei específica, tem que respeitar o disposto em lei complementar, que tem que ter unanimidade. E aí o que nós estamos agora analisando? Essa lei do DF, que concedeu esse benefício fiscal, não respeitou o previsto em lei complementar. E aí você já está feliz agora. Então é inconstitucional. Vou bater nessa lei chamada de constitucional. Violação ao artigo da Constituição. 155, parágrafo. 155, inciso 12, a linha G. E aí? Essa parte seria fácil. Mas o teu examinador te pediu o oposto. Ele pediu que você defendesse que a lei é constitucional. E aí, isso normalmente, diria eu, para 80% dos casos, pegaria o candidato surpresa. O cara ficaria, ah, meu Deus, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Qual é a tua saída? Vamos pensar um pouquinho agora? E além? De propósito, deixei de fora o artigo 165, parágrafo 6 da Constituição e o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traça outros requisitos para a concessão de benefício fiscal.
O caso aqui, na verdade, não é para a gente bater nessa lei distrital, tem que defendê-la. Então pensa só, por que existe essa necessidade de conceder benefício fiscal de acordo com lei complementar, de acordo com o disposto da lei complementar? Por que existe a ideia do convênio do CONFAS, todos os estados se reunirem e deliberar por unanimidade a concessão de um benefício fiscal? E aqui leia-se, pode ser isenção, pode ser remissão, pode ser crédito presumido, redução de base de cálculo, o que for. Por que disso? É o famoso tema guerra fiscal. É para evitar que um Estado, com a intenção de atrair empresas, atrair investimentos para o seu território, abra mão de receita tributária. Isso é muito pernicioso. Você pode pensar, mas isso é bom, eu vou gerar empregos. Uma empresa vai ser instalada no meu território, terei então, portanto, fatos geradores ocorrendo e por aí vai. Eu posso abrir mão de parte da receita do ICMS ou parte da receita do IPTU, mas outras coisas positivas acontecerão. Sim, não é mentira isso, mas pense numa análise macro. Pense em 26 estados fazendo isso. Acaba que um vai querer conceder maior benefício do que o outro, visando atrair aquela determinada empresa para o seu território. E dentro do nosso estado fiscal, no qual o ente público precisa de receita, principalmente receita tributária, para poder prestar todos aqueles serviços que lhes foram incumbidos pela Constituição, é muito ruim você começar a abrir mão de receita tributária para fins ainda que de desenvolvimento socioeconômico, sem um planejamento definido, sem que haja um consenso nos estados. Rio de Janeiro quer atrair uma empresa X, Bahia também quer, então fica cada um abrindo cada vez mais mão de parte das suas receitas tributárias, e quem perde com isso é quem? Todos. Menos receita tributária entrando nos cofres públicos, vai afetar o orçamento, vai afetar o equilíbrio fiscal, vai poder gastar menos, vai ter que fazer contingenciamento e por aí vai. O negócio não é bem assim, não é tão bom assim. Tá ok? Feito de uma forma desenfreada. Então, para isso que a Constituição falou para você, olha, quer conceder benefício fiscal? Vai ter uma lei complementar falando quais são os requisitos. O negócio não pode ser tão simples assim. Vamos ter medo dessa guerra fiscal. Então, perceba que a ideia é sempre evitar guerra fiscal, beleza? Legal. Agora, vamos nos indagar o que fez aqui essa lei distrital. Porque ela concedeu benefício fiscal para um templo. O beneficiário foi uma igreja. Gente, será que isso faz sentido agora? Enquadrar essa situação dentro do contexto de guerra fiscal? Quando o seu beneficiário é uma igreja, vamos combinar que dificilmente nós estaremos num cenário onde, por exemplo, Bahia e Rio de Janeiro estão brigando. Não, igreja, venha para o meu território. Aqui, se você comprar, for contribuinte de fato de um produto, você não vai ter o peso, o ônus financeiro do ICMS incidindo sobre essa operação. Aí Bahia, não, vem para cá você, eu vou conceder, um desconto maior ainda no ICMS, o município fala, o PTU também não vai ter, todo mundo brigando. Cara, não faz sentido você falar de guerra fiscal quando o beneficiário é uma igreja. Daí você, procurador do DF, vai explicar para o teu examinador o seguinte, olha, eu sei que existe aquele artigo da Constituição que manda respeitar o previsto na lei complementar, eu sei que existe a lei complementar 24, mas fazendo uma interpretação não literal, mas teleológica da Constituição, nós entendemos que esta norma é aplicável para casos de guerra fiscal.
E se você quiser colocar uma cereja em cima do bolo, você não fala. E inclusive foi este o entendimento exarado pelo ministro Marco Aurélio na DI 3421. Tudo bem, não precisava falar o número da DI e muito menos o ministro relator, que foi o Marco Aurélio, que foi um voto completamente contrário à jurisprudência até então predominante no Supremo, e ele foi o vencedor. Mas você poderia falar, o Supremo já entendeu, inclusive, que nesse caso não estaria configurada guerra fiscal. Agora, dá para falar que o Supremo entende dessa forma? Com segurança, olha, o Supremo entende que deveremos fazer uma análise dos beneficiários, verificar se é ou não caso de guerra fiscal. Não podemos aplicar simplesmente o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, a qualquer caso de concessão de benefício sem convênio do CONFAS. Não é bem assim. A história, vamos dizer, grande parte do julgado supremo sobre esse tema faz justamente o oposto. Ele fala, olha, não teve convênio do CONFAS? Paciência, é inconstitucional, fim de papo. Ele faz uma interpretação bem literal. Agora, esse julgado foi muito interessante para os estados. Daí a questão desafio, porque eu estou trazendo esse tema para o seu conhecimento. O professor Ricardo Lodge, inclusive, no artigo dele, ele traz alguns critérios objetivos que serviriam talvez para nortear os julgadores e verificar quando você vai exigir, sim, o convênio no CONFAS para a concessão de um benefício fiscal e quando, em tese, estaria dispensado. Olha só, ele fala, destinados a consumidor final em razão da sua hipossuficiência econômica. Como que você vai pensar em guerra fiscal quando o beneficiário é um hipossuficiente econômico? Ai, eu vou conceder mais benefícios porque eu quero atrair para o meu território pessoas com hipossuficiência econômica. Aí eu ficar brigando com o outro, dando mais benefícios para ver quem atrai mais pobre. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Tá? Vai. Conferidos em razão de especial tutela a determinados segmentos, como deficientes físicos, a incentivos à preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, educação, cultura, ciência e por aí vai. Foi um artigo interessantíssimo do professor Ricardo Lodge, que ele tentou trazer esses critérios objetivos para a concessão de benefícios dispensando o convênio do CONFAS. Agora, muito cuidado! Não dá para falar que a jurisprudência do Supremo vai nessa linha e fim de papo, não. Pelo contrário, ela é bem mais conservadora. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa e nós vamos ver aqui que o Supremo ele aplica o artigo 155, parágrafo 2º, 12G, de forma literal. Não obedeceu o convênio no CONFAS, não obedeceu ao que manda ele complementar até então aplicável, é inconstitucional. Quer ver? Olha só. Já tivemos lei do Mato Grosso que concedia isenção sem convênio do CONFAS de ICMS na venda de veículo, máquina, equipamentos novos destinados a prefeituras municipais, associação de pequeno produtor rural, sindicatos trabalhadores de Estado e por aí vai também. Tivemos também aqui, olha, um benefício fiscal do ICMS lá no Maranhão, se o canal de televisão apresentasse pelo menos 25% da programação diária, com manifestações culturais, genuinamente maranhenses. Perceba aqui que não está o ente político com a intenção de atrair investimentos para o seu território. Não estamos aqui dentro de um cenário de guerra fiscal e mesmo assim, em todas as situações, o Supremo invalidou as leis locais que não respeitaram o previsto na Lei Complementar 24. Então o Supremo ele vem caminhando até então no sentido de aplicar literalmente a lei. Aí tivemos o entendimento
do ministro Marco Aurélio, que foi maravilhoso. Como isso aqui não está 100% definido ainda, não temos ainda um julgamento com repercussão geral reconhecida, você que está se preparando para qualquer cargo de procurador estadual, se deparar com uma questão abordando esse tema guerra fiscal e você vislumbrar que o objetivo do ente político não é atrair investimentos, exemplo, quer promover a cultura, ele quer, por exemplo, olha aqui, também que o Supremo validou, era uma lei do estado de Santa Catarina que concedia isenção na venda de medicamento genérico. Cara, você não está querendo com isso, meu querido, atrair investimentos para o seu território? O mesmo aqui, incentivo fiscal para a empresa que contratasse apenados e egressos do sistema prisional. Se deparando com esse tipo de cenário, você vai sim se agarrar àquele entendimento do ministro Marco Aurélio, explicar o porquê da existência daquela norma prevista na Constituição, falar que é uma isenção, tudo bem? Aí fala da lei específica e por aí vai, e você com isso consegue defender que a norma é constitucional. Você demonstra conhecimento para o seu examinador. É isso que ele gostaria de escutar. Tudo bem, meus amigos? Bacana? Qualquer dúvida que você tenha, qualquer comentário, pode mandar para mim, tá ok? Vai aparecer aqui meu e-mail agora, prof.marceloleo@gmail.com. Mande suas dúvidas, suas críticas, comentários, enfim, eu quero te escutar. E bons estudos para você, forte abraço e até a próxima.